todos. É um prazer tê-los aqui, em nome da COSAC, editora, e do Centro Universitário Maria Antônia de Selma, que nos recebe aqui gentilmente nessa noite. Um prazer tê-los aqui para o lançamento dessa coleção Pasolini, com o primeiro volume, Teatro, volume 1, com 2 peças, entre 6 tragédias em versos da maturidade do autor, que foram escritas entre 65 e 75, o ano da morte dele. E, nesse dia, também homenageamos Pasolini na data de 50 anos do seu assassinato, em 75, que ocorreu em 2 de novembro. Então, vai se completar agora em 2 de novembro. Então, é importantíssimo lembrar desse fato. E Pasolini está cada vez mais presente em todos os estudos, todas as áreas, filosofia, literatura, cinema. Bom, queria agradecer não só ao Centro Universitário Maria Antônia pela acolhida, mas também à própria editora, seus membros, seu núcleo, Charles Kozak, Alberto Rangel, Dione Oliveira e Raul Loureiro, que acolheram esta ideia muito entusiasticamente, ideia que já tinha rodado, aliás, por outras casas editoriais. Eu preciso lembrar aqui, porque temos aqui conosco a editora Isabel Alexandre, que acolheu esta edição em primeiro lugar, na editora Sesc, ao tempo que o professor Danilo Santos de Miranda, de saudosíssima memória, se entusiasmou também com o projeto deste livro de teatro. Inclusive, trouxe a montagem Orgia do Teatro Nacional 21 de Lisboa para o Brasil, para o Festival Mirada de 2022. E foi uma coisa maravilhosa. Eu adoro essa encenação, citada na minha introdução 2 vezes, né? Então, o professor Danilo era um entusiasta da leitura de Pasolini, assistiu a peça comigo no Festival Mirada de Santos, na estreia, e, com a sua morte, as coisas mudaram muito, na editora, inclusive. Isabel não está mais lá também, e a COSAC acolheu a ideia e estendeu a ideia para 3 volumes, e mais outros volumes. A poesia do professor Maurício Santana Dias vai ser republicada, reeditada em janeiro próximo, né? Promovemos também uma outra edição de Teorema, a novela de Pasolini, que gerou o filme famoso e que originalmente era uma peça de teatro. Então, esse será o próximo volume da coleção. E, mais adiante, ainda neste ano, o professor Aras Calheiros e o professor Pedro Reise, da Universidade Federal de Santa Catarina, traduziram também, em parceria, as 2 peças do segundo volume, que são Pílades e Affabulazione. Fabulações, talvez. Fabulação ou afabulação, estamos em dúvida. Estão em dúvida ainda. Mas acho que é afabulação. Mas o livro sai daqui a 1 mês ou 2. Bom, deixamos o título para o final. Mas eu já li a tradução numa versão que eles tinham há 10 anos, né? Muito boa, e agora, com a revisão, ficou uma coisa límpida e maravilhosa. Também a peça Animal de Estilo, nesse primeiro volume, foi traduzida em parceria por Maria Bethânia Moroso, a professora aqui ao meu lado, e a professora Cláudia Tavares Alves, da Unesp. E, para vocês verem o grau de complexidade dessas peças, né? Em versos, a profundidade delas, as várias camadas que elas têm, as pessoas resolvem fazer em parceria. Tem o terceiro volume. Né? Tem o terceiro volume ainda, né? O terceiro volume, assim como o Teorema foi retraduzido pelo professor Maurício Santana Dias, que muitos de vocês conhecem por inúmeras traduções de italiano, inclusive na COSAC temos uma tradução, uma seleção dele do Decameron, maravilhosa, com ilustrações do Alex Cerveni.
também é de autoria dele, e ele traduziu o Teorema de novo, né, totalmente original, a nova tradução, e o terceiro volume de teatro, com as peças Pocilga e Calderon. E, mais para frente, outras ideias teremos com o Pasolini. Então, antes de passar a palavra aqui à professora Maria Bethânia, eu queria lembrar essa noite, perto do dia 2 de novembro de 2025, né, próximo, quando se completam 50 anos da morte do Pasolini, em circunstâncias absurdas e trágicas. Eu vou ler, então, um texto, rapidamente, da atriz Laura Betti, que, inclusive, está na capa do volume, porque ela foi intérprete de duas montagens da peça Orgia, que eu traduzi nesse livro. A primeira em 1968, com direção do próprio Pasolini, a única direção dele no Teatro Stabile de Torino. E foi uma experiência também envolta em polêmicas enormes. Parte delas está reproduzida no livro com reportagens de época. Bom, Laura, além de trabalhar nas duas montagens de Orgia em Turim, a do Pasolini em 68 e uma muito interessante também em 84 já. Ela foi intérprete de 6 filmes do Pasolini, entre curtas-metragens, aqueles curtas que tão maravilhosos que todos adoramos, e o próprio Teorema e um outro filme, um da trilogia da vida. Então, a Laura era uma colaboradora muito próxima dele, e eles tinham uma relação muito especial, né? E ela publicou um livro 2 anos depois do assassinato. Ela publicou um livro chamado Pasolini, Cronaca Giudiziaria Persecuzione, Morte, Milão, editora Garzanti, 77. Então, ela escreveu uma introdução, e eu vou ler excertos, trechos, numa colagem dessa introdução de Laura, num texto dela muito pessoal. Ela também foi cantora, né, e grande atriz. Então, ela diz assim: lembro e sei de um dia muito distante em que, entre tanta gente que não recordo e não sei, entrou na minha casa um homem pálido, tenso, fechado numa dor misteriosa, antiga. Os lábios finos, cerrados para afastar as palavras, o sorriso. As mãos pacientes de artesão. Cheirava a pão e a prímulas. O pão era a dor, as prímulas, o amor. Recordo e sei que aquele homem que era um homem tornou-se meu homem. E o meu homem escondia atrás dos óculos escuros a ânsia da descoberta de um possível trêmulo pedido de amor, não recusado, não brutalizado, não roubado. Recordo e sei do meu rosnar, do meu chutar, do meu proteger, do meu ameaçar, do meu cercar meu homem, que ninguém aceitava entre os homens, com uma rede de proteção colorida, enfeitada de coisas boas de descobrir e de viver e de sol. Eu costurava essa rede sempre, quase todos os dias. Depois houve, em vez disso, um dia em que o sol se manchou de sangue e todos os dias, desde então, passaram a chamar-se 2 de novembro de 75. E num dos tantos dias intitulados 2 de novembro de 75, trouxeram-me o corpo do meu homem e o estenderam sobre minha mesa, onde outrora havia sempre alimentos prontos para sua alegre voracidade. Esse corpo estava, justamente, em pedaços, dilacerado, devorado.
colocaram em minha mão a agulha e a linha para ensinar-me a recosturá-lo. Depois, procurando por ele, comecei a descobrir o como e o porquê de nós, e o como e o porquê de eles. Compreendi, finalmente, que para matar eles, deveria enfiar dentro de mim, costurado, o meu homem, para que ele pudesse me falar em segredo e me explicar. Foi por isso que decidi, junto com ele, como sempre, não aceitar, desobedecer, provocar escândalo, denunciar o que pode acontecer a um homem limpo num país, aspas, num país horrivelmente emporcalhado. Uma frase de Pasolini. E comecei a recolher todas as condenações à morte decretadas contra ele, com a concordância das direitas negras e das esquerdas negras que estavam por trás da rede, entre os mortos-vivos. Vi e entendi como Emília, a serva de Teorema, podia ver e entender. Então, obrigado. Lindo texto, né? Lindo texto, precisaria de um tempinho para respirar. Bom, professora, a palavra é sua. Obrigado. Bom, queria agradecer a presença de vocês nesse horário difícil, né? Aqui sei que requer um esforço. Agradecer a direção, a querida Ana, por ter nos acolhido. Agradecer muito ao Álvaro, que é o pai, mãe, tio e primo dessa ideia, né? Há anos ele vem cultivando essa ideia sobre Pasolini, a gente vem conversando, e realmente eu acho inacreditável. Aqui, pelo menos, uma boa parte tem contato com editora, com produção de livros, e conseguir que uma editora se proponha a fazer uma coleção, dá até um certo arrepio, né? Porque é uma coisa absolutamente rara, é muito rara de acontecer. Além de ser um grande editor, vocês vão ver pelo livro, né? Pela edição que ele faz, no que ele transformou esse livro. Então, Álvaro, muito obrigada. Agora vamos trabalhar. Bom, o Álvaro fez a tradução do Orgia, e eu e a Cláudia fizemos a tradução do Animal de Estilo. Eu fiquei pensando como é que eu ia falar de Animal de Estilo. Não é uma coisa simples falar dessa peça. É uma peça propositalmente criada a partir de questões que são muito caras ao Pasolini, mas eu acho que um bom modo de iniciar vocês, aproximar vocês dessa peça, é lendo uma nota que o Pasolini escreve antes da descrição, da enumeração dos personagens, né? Ele escreve uma nota. Isso não é nada novo no Pasolini, ele está sempre se adiantando e se explicando o que aconteceu, como ele gostaria de ser lido, e já algumas dúzias de possibilidades são dadas. Mas essa nota aqui, eu acho que ela vai me dar chance de, pelo menos, fazer com que vocês vislumbrem do que se trata essa peça. Então, é dividida em duas partes, quer dizer, 2 parágrafos grandes. No primeiro parágrafo, ele fala mais do ato de confeccionar, fazer o que era, e depois, na segunda, tem uma declaração quase de princípios. E já assume um tom que eu acho bom seja frisado para quem for ler esse texto, que é um tom de palavras de ordem, a gente até comentou isso ontem, palavras de ordem de manifesto, e a peça é em versos, né? E é uma peça que ela tem um peso especial, não só por essas características, mas porque ela é também um grande manifesto. Eu vou falar isso um pouquinho depois. Então, eu vou ler o começo dessa nota, que, já que ela é colocada antes da enumeração dos personagens, pode-se considerar que ela faz parte da peça, né? Ela faz parte da peça. Então, vamos lá. Eu escrevi essa peça de teatro de 1965 a 1974,
com reelaborações contínuas e, o que mais importa, com atualizações contínuas. Trata-se, na verdade, de uma autobiografia. Portanto, à medida que o tempo passava, eu mantinha a obra inédita, por causa das reelaborações contínuas. Minha vida também passava. E, assim, as atualizações contínuas também se tornavam necessárias. No verão de 1974, desistir das atualizações, mas não das reelaborações. Por isso, a obra permaneceu inédita por mais de um ano, completando, assim, a década 1965-1975. O segundo parágrafo, aí eu acho que é mais... acho que ele traz mais elementos aqui para a gente começar essa conversa. Ele diz o seguinte: a Itália é um país que se torna cada vez mais estúpido e ignorante. Retóricas cada vez mais insuportáveis têm sido cultivadas. Não existe, aliás, conformismo pior do que o da esquerda, principalmente, é claro, claro, quando a direita também se apropria dele. Novidade para nós isso, né? O teatro italiano, nesse contexto, no qual a regra é o protesto, encontra-se culturalmente no limite mais baixo. O velho teatro tradicional está cada vez mais repugnante. O teatro novo, que nada mais é do que o longo apodrecimento do modelo do Living Theatre, excluindo Carmelo Beni, autônomo e original, conseguiu se tornar igualmente repugnante como o teatro tradicional. É a escória da neo-vanguarda e de 1968. Pois é, ainda estamos ali, com o regurgitar da restauração rastejante, o conformismo de esquerda. Quanto ao ex-colaboracionista Dario Fo, não é possível imaginar nada mais horrendo do que os seus textos. Sua audiovisualidade e os milhares de espectadores, mesmo os de carne e osso, não me interessam em nada. Tudo o resto, Streller, Roncone, Visconti, é mera gestualidade, material de revista. Bom, então, você abre a peça e você encontra esse texto que ele é, de alguma forma, ele antecipa as questões que vão estar absolutamente presentes, mas absolutamente embaralhadas pelo modo e pelo tipo de personagens que ele cria, pelo protagonista que ele cria, né? E pelo modo como esse, digamos, vamos chamar a palavra, esse asco que ele sente pelos movimentos de protesto, vamos usar essa palavra porque eu acho que aí ela ajuda, né? Pelos movimentos de protestos, no momento, nós estamos falando de 67, 68, né? Essa acusação que ele faz de um adormecimento da esquerda, né? E, pior ainda, a direita que se apropria e que vai... Ele não fala isso aqui, mas em outros lugares ele fala, que vai ser quem vai fazer a revolução, na verdade, né? A revolução pretendida, imaginada, buscada pela esquerda, nesse momento onde degringola algumas questões particularmente importantes para a vida cultural e intelectual da Itália do pós-guerra, quer dizer, quando isso degringola, perde a força, é nesse momento que ele vai, então, ele vai escrever essa peça. Essa peça é muito diferente das outras 5, né? Ela é osso duro, quer dizer, ela tem quase como pressuposto uma dificuldade, tornar opaca não só a linguagem, mas tornar opaca as questões que são trazidas e o modo como essas questões são trabalhadas. Mas eu acho que, de fundo, pode ficar uma ideia de orientação geral, que é essa, o barateamento do protesto. E eu acho muito interessante para nós, né? Eu acho que, para nós, isso faz um sentido, né? E faz um sentido não por milagre ou por qualquer outra coisa, porque, na verdade, por questões que eu acho que são também de ordem muito existencial, né?
o Pasolini soube ver algo que estava em movimento e, dramaticamente, aqui, tragicamente, ele vive essas questões que a gente vai ver essas questões crescerem, se desenvolverem, multiplicarem, se tornarem mais complexas até o ponto que parece que não tem mais o que fazer, né? Bom, então, eu escrevi um texto para esse livro que eu falei que o título era Teatro e Metateatro, mas eu preferi trazer para cá um outro ponto que eu acho que talvez ajude, porque aqui a minha ideia é convencê-los a ler, né? Que leiam a peça, que é o autobiografismo em Pasolini, né? Quer dizer, no primeiro trecho que eu li, ele diz, essa peça é autobiográfica. Bom, tudo que ele faz é autobiográfico. Aliás, é um comentário que a Cláudia sempre faz. Mais uma vez, ele vai dizer que é autobiográfico. Quer dizer, ele sempre diz que é autobiográfico, e aqui diz que é autobiográfico. Mas aí precisaria tentar qualificar um pouco de que autobiografia se trata, isso daqui, né? Então, eu acho que, para começo, a gente podia pensar que é uma autobiografia existencial, intelectual, da história pessoal transtornada, eu não diria nem transformada, é transtornada pela política, pela geopolítica italiana ou mundial, né? Isso sempre é trazido para tudo que você for ler ou for ver do Pasolini, esse autobiografismo com essas características vai estar presente. Então, por exemplo, vamos ver um pouco agora, pensar como é que ele faz essas transmutações, transformações e se mantém dentro desse autobiografismo. Então, por exemplo, nessa peça, o protagonista é um poeta, que se chama Jean, e ele foi, digamos assim, inspirado na figura do estudante Jean Pallac, que pôs fogo na roupa dele em protesto contra a invasão, né, contra a invasão e ocupação soviética de Praga em 69. Pasolini vai a Praga, esteve um pouco antes em Praga, conheceu muita gente, e a peça é absolutamente recheada de nomes de poetas políticos de lá e de outros lugares, né? Esse é um dos componentes que torna a peça um pouquinho trabalhosa também, né? Porque você vai, de algum modo, você vai estar ali tentando vai ter que identificar uma coisa ou outra, pelo menos. Agora, o Jean da peça, partindo do que eu disse agora, no que ele foi inspirado, ele é um poeta, né? Ele não é um estudante, ele é um poeta, que adere ao novo comunismo, digamos assim, stalinista, né? Quer dizer, ele se solidariza ou se exime dos protestos e chega a ganhar o prêmio de poesia Stalin. Ele ganha o prêmio de poesia Stalin. Então, quer dizer, aqui tem uma troca das pedras do jogo, da biografia. É um poeta, né? É um poeta conservador e que vai, na verdade, vai se aproximar aqui está descrito assim, né, na peça, das forças de direita que existiam, diz o Pasolini. Existiam, não se sabia, mas se tinha ideia que tinham forças de direita atuando ali naquele momento também. Então, quer dizer, essa escolha de um poeta para facilitar, que se torna de direita, né, que faz parte de direita, é uma inversão que ele faz, porque a questão de ser poeta, nas condições que ele, Pasolini, foi poeta desde anos 40 até a vida toda, aqui ele escolhe, vamos lembrar, então, da segunda parte da nota, né? Ele foge da retórica do protesto, né? Não deixa de ser um protesto, mas você não tem como ler isso e sentir, no mínimo, uma certa ironia em relação a esse protagonista que ele está criando. E o protagonista, o Jean, tem uma série de traços que são absolutamente identificáveis. Vem de uma vida, família que não é agrária, né? Então, tem esse fundo agrário que aparece, sempre com diferenças. A segunda
digamos assim, o segundo transtorno que acontece nessa peça é com a figura da mãe, que, na verdade, na peça, ela aparece como o espírito da mãe. Porque os personagens são o vento, a chuva, a prima, tem vários personagens de vários tipos. E a mãe, o espírito da mãe, ao contrário do que se reconhece unanimemente, né, essa figura materna, se fôssemos tratar de autobiografia em estrito senso, né, o que ele tinha era um amor declarado, uma delicadeza em relação a essa mãe que ele chama para ser a Virgem Maria no Evangelho segundo São Mateus. Essa mãe é uma barbaridade, o espírito da mãe. É o episódio mais pesado mesmo, né, para dizer, né? É terrível, né? Uma mãe terrível. É uma mãe terrível. É uma mãe terrível. Mais o pai dele. Hã? É mais É mais o pai. o pai dele. Alcoólatra, com alucinações. Isso é que eu não tinha pensado, é verdade. É o pai, é mais o pai. Mas, então, essas ela não tem papas na língua, né? Ela não tem censura nenhuma. E aí, na verdade, essas inversões, eu acho que eu entendo como sendo formas de negar a retórica dele também. Quer dizer, através dessas inversões, ele vai tirando o leitor, né? A boa parte dos estudos sobre teatro do Pasolini tratam como autobiográfico. Tudo bem, mas tudo é autobiografia, né? Quer dizer, mas assim tem esse outro lado desse autobiografismo dele. Eu acho que nessa peça você percebe com mais clareza como ele tem consciência que a autobiografia não pode ser algo apaziguador, né? E nem é confissional de modo algum, né? Não tem interesse, e é uma autobiografia que ela é totalmente devedora da história política, da geopolítica mundial, não só italiana. Bom, eu acho que dá para afirmar, sem muito problema, que o que o Pasolini faz em Animal de Estilo é um protesto contra as retóricas cada vez mais insuportáveis, né? Eu, outro dia, comentando sobre essa peça, num encontro, tal, alguém mas como? Os anos 60, o teatro era uma maravilha. Eu falei, pois é disso que se trata. Está discutindo justamente esse momento, e é uma concepção que, para ser coerente, e eu acho que aí, realmente, o Animal de Estilo é um manifesto, que é sobre o teatro, ele está fazendo teatro, mas é um manifesto sobre como fazer poesia, como continuar fazendo poesia, e o que é, e principalmente tudo aquilo que foi adquirido, foi concebido, foi luta, né, para os intelectuais italianos a partir da pós-guerra, para ele, pelo menos, não faz mais sentido, né? Não tem mais sentido. Não são as armas que têm função, né? Então, acho que é isso que eu já tinha comentado antes. Tem em particular, Animal de Estilo, tem esse se insurgir contra essa insurreição que, segundo ele, está cada vez mais se barateando. Quer dizer, e ela está se barateando, aí é a outra questão, ela está se barateando pelo que ele chama, no vocabulário dele, um teatro de tagarelice, né? Ou um teatro do gesto, que é o Dario Fo, né? E ele é injusto com o Dario Fo, porque o Pasolini também, na sua juventude, teve passagem pela juventude fascista. Quem não teve, da geração? Não teve, mas ali serviu. Dario Fo veio bem a calhar como o teatro do gesto. Então, se não é teatro da tagarelice, se não é teatro do gesto, do que se trata, então, esse teatro? É um teatro da absoluta importância da palavra. É o contrário do barateamento da palavra pelo protesto desembestado, digamos assim, né? Da palavra de ordem, né? Da palavra de ordem. É contra a palavra de ordem. E aí, com um pouco de boa vontade e paciência, na peça você vai entender, vai ver os resultados disso. Por quê?
É uma peça em versos e profundamente irônica com tudo que é da ordem categorial, canônica, né? Tem 2 acrósticos, né? Tem 2 acrósticos, onde um é viva e o estilo, o outro é abaixo o estilo, né? E tem trechos de poemas que você, traduzindo, depois a Cláudia vai contar um pouco essa aventura, você via que ele estava se divertindo ali, porque, na verdade, era impossível o que ele estava fazendo com o italiano, com as soluções. Mas isso tornava, quer dizer, isso torna, de algum modo, e é uma tragédia, né? Então, o que torna, quer dizer, a palavra ela é pesada, ela é pesada em todos os sentidos, né? Ela pesa no texto, mas ele pesa a palavra, né? Pesa a construção dos poemas. E não tem só poema, porque ele vai criando anexos, né, nesse tempo todo. E fábulas, né? E fábulas, tem uma série de outras coisas. Então, eu acho que em Animais de Estilo, mais do que em qualquer outra produção do Pasolini, esse processo de defesa da palavra contra a palavra de ordem, né, apesar de a ironia também está porque esse texto é um texto de palavras de ordens também, né? Esse processo se radicaliza, e é como se ele dissesse: se eu sou escritor de poesia, de roteiro, de romance, de teatro, é com a palavra que essa insubmissão terá que ser feita. E isso eu acho que é uma das razões que torna essa peça, não é uma peça simples de ser lida, né? Acho que eu paro por aqui. E eu me prontifico, Ana, se você quiser. Se vocês tiverem interesse, eu dou uma aula sobre essa peça para a gente ler juntos, tá bom? Aqui. Eu aconselho muito, porque, realmente, essa peça, eu acho que é a única das 6 que acho que não dá para encenar. Esse é um assunto que o Álvaro vai ter que tratar. Porque hoje já é um tanto difícil, porque tem monólogos de 4 páginas e tal. Mas tem uma forma dialógica entre 3 personagens. As outras também têm. As outras também têm. As outras também têm mais ainda. O Álvaro, o Pasolini disse que, de certa forma, o teatro dele era para levar o espectador até o insuportável. Então, acho que ele é possível de ser encenado. Porque... É um pouco salão no teatro, sabe? Salão no teatro. Eu não tenho notícia de encenações. O Orgia tem várias, aqui no Brasil também e tal. Mas Animal de Estilo realmente é uma peça rara. É um texto com outro estatuto. Enfim, eu queria passar a palavra agora para Cláudia Tavares Alves. Depois a gente vai ter a oportunidade de perguntar alguma coisa para a mesa, se vocês quiserem. Cláudia vai falar também, e depois o professor Alex Calheiros, que gentilmente se deslocou de Belo Horizonte para cá, especialmente de Ouro Preto. De Ouro Preto. Especialmente para essa noite. E que traduz... Para a nossa alegria, né? Para a nossa enorme alegria estar conosco, e que traduz o 2º volume com Pedro Reis. Então, primeiro, Cláudia. Está funcionando? Tá, né? Desculpa. Cláudia assina no livro não só a tradução, a cotradução do Animal de Estilo, mas também uma extensa cronologia, vida e obra de Pasolini, para a qual ela pesquisou bastante e ficou incrível. Dá uma ideia muito boa de todas as múltiplas facetas do... E tem o manifesto também que ela traduziu. No livro também, Cláudia traduziu o Manifesto por um Novo Teatro Integral, que não costuma ser publicado integralmente. Aqui está pela primeira vez também, no Brasil, a publicação em livro integral. Obrigada, Álvaro. Como já deu para perceber, foi uma tarefa muito simples traduzir essa peça, fazer uma cronologia e traduzir o manifesto, mas foi um desafio muito bom e eu só poderia assim começar agradecendo, primeiro, a Ana e o Centro Maria Antônia pelo acolhimento. É a primeira vez que eu estou participando de um evento aqui, estou muito feliz, obrigada. Agradecer a COSAC, especialmente o Álvaro,
pela confiança, né? E Bethânia também, pela confiança, generosidade de ter confiado mesmo que eu poderia dar conta de fazer isso ao seu lado. E o Álvaro, por ter nos... Assim, a gente estava trabalhando, sabia o que teria no livro, mas ver com as mãos foi uma experiência inacreditável. Assim, a gente não sabia que o livro ficaria tão incrível como realmente ficou. Então, obrigada. E, Alex, obrigada também por ter vindo. Um prazer, sempre. E a todo mundo, né, que está aqui, que também se deslocou num dia frio. 2025 é inverno o ano inteiro, então... eu vou falar brevemente como a gente já tinha se organizado, né? A Bethânia, então, dá esse panorama sobre a peça. E eu gostaria de, enfim, trazer algumas umas outras ponderações sobre como foi o processo de concepção desse trabalho, que, eu digo, é um trabalho coletivo, um trabalho a muitas mãos, e isso é um privilégio. Eu já traduzi outros textos, eu tenho essa mania horrorosa de gostar de traduzir poesia, e já tive outras experiências de trabalhar junto, e é muito enriquecedor. Assim, isso traz muitos benefícios para o resultado final. Então, eu queria comentar um pouco sobre essa ideia de um trabalho coletivo, sobre uma tradução a 4 mãos, e também trazer uma chave de leitura complementar a isso que a Bethânia já pontuou. Quer dizer, esse texto, né, O Animal de Estilo, e que para nós foi um problema desde o título também, então, sem julgamentos, foi também uma das últimas coisas que a gente bateu mesmo o martelo, porque precisava passar pela experiência de traduzir o texto inteiro e revisar. O título original é Bestia da Stille. Exato. Naquilo que seria a tradução mais transparente, besta de estilo, perderia alguma coisa, bicho, cogitamos bicho, mas justamente a partir da declaração do Pasolini, né, de ser sempre muito cobrado, e ele fala, né, que não aguentava mais ser essa bestia da Stille, né, de ter essa cobrança de ser um animal de estilo, a gente achou que a ideia de animal... enfim, encerraria ali algo sobre essa declaração dele, né? E então é esse texto que tem essa chave de leitura muito histórica. Obviamente existe um pano de fundo aqui histórico e que a gente teve que ralar muito para entender, porque justamente, né, a gente não traduz só texto, se traduz contexto. E Pasolini, ele jogou com esse contexto, não sendo o contexto dele, não sendo o contexto da língua e da cultura e da literatura italiana, que é onde a gente transita com mais tranquilidade. Então, foi uma tradução que nos desafiou muito nesse sentido, porque a gente também teve que estudar muito para fazer essa contextualização. E ele dá também essa chave de leitura da autobiografia, quer dizer, é uma palavra que ele escolhe, né? Ele chama esse texto de autobiográfico, além da gente que tem alguma familiaridade com a obra dele, saber o quanto a obra dialoga com a vida dele o tempo todo. Então, essas são 2 chaves que, naturalmente, elas estão dadas. Mas eu queria propor uma outra chave que a Bethânia toca em algum momento, quando ela fala que também é um manifesto sobre como continuar escrevendo, né? Então, Pasolini começa a fazer esse texto na década de 60, e vai concluir só em 74. Eu que estou trabalhando com outro texto dele, né, que é a Divina Mimesis, tem exatamente essa mesma cronologia. Ele começa em 60 e ele começa em 63 e vai terminar em 75. E é justamente quando vai se acirrando essa ideia de uma crise, né, dele se reconhecer cada vez menos como um poeta e, ao mesmo tempo, de buscar possibilidades, né, de continuar usando essa palavra para produzir. Então, eu vou ler, a última parte, eu vou ler um trecho, um fragmento em que eu acho que isso, de alguma maneira, dialoga com a nota que a Bethânia leu e sintetiza um pouco essa outra chave de leitura que está bastante presente, na verdade, nessa peça. É uma meta-literatura, um meta-teatro, é um texto sobre língua e linguagens também, né? E acho que isso foi interessante também, durante a tradução, de
desvendando essas camadas de interpretação, né? Então, sobre o trabalho coletivo, que foi esse prazer, essa delícia, né? Primeiro da tradução mesmo, né? De traduzir a muitas mãos, o que é um privilégio, porque a gente tem a interlocução, né? Traduzir, muitas vezes, é um trabalho muito solitário. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui já traduziram ou traduzem, e muitas vezes é um trabalho solitário. Pura verdade, porque eu tive que falar a peça sozinho, alto, muitas vezes. É horrível. Exatamente. E aí o fato, né, de estar traduzindo em dupla é muito legal por isso, porque tem sempre, né, são vários olhos olhando para a mesma coisa, e isso traz novas perspectivas. Mas o trabalho coletivo, Álvaro, eu também acho que tudo, né, que a gente fez, a troca das peças, né, então a sua leitura, como ela contribuiu, a gente trocou, né, a cronologia, a tradução do manifesto, o seu prefácio, o pós-fácio. Então, essas mãos realmente foram lapidando esse resultado final, né? E eu acho que ficou tão incrível também por isso, né? E eu tenho certeza que os próximos volumes também vão ficar, porque justamente as muitas mãos continuam, né, se mantendo, essa ideia de um trabalho coletivo. Então, os comentários, as impressões de leitura, as revisões, eu acho que isso enriqueceu muito esse resultado final. E da tradução, especificamente, né, eu e a Bethânia, a gente já fez muitas coisas diferentes juntas, mas eu acho que a gente nunca tinha traduzido. Não, é a primeira vez. É o primeiro projeto de tradução que a gente realmente faz juntas. E foi feito juntas, assim, tudo, né? Palavra por palavra foi discutida, foi batendo e problematizando. E eu acho que isso é muito interessante de traduzir em dupla, né? Ou, enfim, traduzir coletivamente em mais de uma pessoa, é poder, quando você está no mesmo espírito de problematizar, né, de desconfiar de tudo. Eu acho que era isso, né? Esse era o nosso modus operandi de trabalho. Não dá nada por periscontato. Exato. Não pensar que nada ali seria óbvio, transparente. Grazie. Então, desconfiando de tudo, e aí desconfiar em duas é sempre melhor, né? Porque senão desconfiar sozinha fica, né, pode ser só mania de perseguição. Mas então paranoia. Então desconfiar em duas foi muito bom. E eu acho que eu e a Bethânia temos esse espírito de pesquisadoras. Então, para nós, não era só traduzir um texto. E acho que o Álvaro também pesquisou bastante, né? Não era só sobre traduzir esse texto. Era sobre aprofundar tudo que fosse possível. Então, muita pesquisa. Nós agradecemos muito a edição da Mondadori, também, Walter City e Silvia Delaude. Né? Treccani, usamos muito. 8 volumes enormes, maravilhosos. Uma grande fonte nossa. Exatamente. Muita bibliografia. Então, foi uma pesquisa muito intensa. Uma outra questão que perpassa, né, a tradução dessa peça como vocês já devem ter percebido, se a gente estava traduzindo teatro ou se a gente estava traduzindo poesia, porque são dois gêneros igualmente desafiadores, mas bastante diferentes entre si, né? Então, para começar e também para vocês experimentarem, terem o sabor dessa peça, eu vou ler o início, logo depois da nota que a Bethânia leu, inicia-se, então, o episódio 1, e eu vou ler logo o início, que é justamente isso que a Bethânia colocou, um acróstico que Viva o estilo. E aí já começaram os nossos problemas, porque em italiano é Viva lo stile, né? Então, já tivemos desafios de tradução criativa. Várias versões. Várias versões, esse episódio 1, então, né, tem ali a informação, né, no Moldava, que é esse rio que, enfim, né, atravessa a República Tcheca e Praga, e fazendo os paralelos com a biografia, né, seria como uma espécie do talhamento, né, o rio de Caçarça della Delizia, ali na região do Friuli. E então a peça já começa num rio.
E tem esse, logo no início, o acróstico dito pelo coro, né? Essa peça tem um coro. E é assim: versos sem métrica, irradiados por uma voz que mente honestamente, vão destinados a tornar reconhecível o irreconhecível. Ornamentam aquilo que só pode ser um desadorno. Eis os livres versos não livres. Se a consciência da língua toma o lugar da sua necessidade, institui novas formas, liberá-la para que se iluda ou esperar que o que quer se expresse. Verso sem métrica. Então, se a gente, né, tinha alguma dúvida que essa peça envolve também uma questão de poesia, né, de tradução de poesia, isso já está dado desde do primeiro verso, né, desde da primeira linha da peça. E, obviamente, pensar em tradução de teatro e pensar em tradução de poesia, como eu disse, são duas tarefas desafiadoras e que nos obrigaram a pensar sobre isso, tanto do ponto de vista da oralidade desse texto, é um texto, né, ainda que difícil de ser encenado, mas é um texto teatral. Então, uma questão da oralidade. Essa oralidade se multiplica nas diversas vozes, diversos personagens que estão aqui. Então, por exemplo, a própria mãe, né? A gente pensou muito em como manter essa oralidade e os palavrões, né? E todo esse estilo, né? Todo esse tom que ela assume nessa peça, ou a própria diferença entre quando o coro está falando, quando o Jean, o protagonista, está falando, o Novomesque, né? Enfim, cada personagem assume, né? Tem uma voz ali. E como, então, não perder demais isso na tradução, né? Obviamente, então, a gente foi trabalhando várias versões. Mas, além disso, não são todos os versos que são sem métrica. Muitos versos têm métrica e têm rima. Então, além de ser uma peça de teatro, a gente tem aqui dentro, por exemplo, várias quadras. Tem uma canção que o jovem partidiano, né, que acompanha a canção no violão. Então, assim, são vários gêneros dentro de um gênero. E tudo isso vão multiplicando os nossos desafios quando a gente se propõe a isso. E o próprio ritmo, né? O próprio texto, ele tem que ter um ritmo. Então, também, a gente leu muito em voz alta, Álvaro, com o benefício de estar em duas pessoas, né? Porque aquilo tinha que funcionar em voz alta. Eu acho que esse é um grande desafio. Só uma parte, antes que eu esqueça. De fato, ele não descuida do teatro, apesar de... Bom, o manifesto por um novo teatro, fala do teatro da palavra. É um cuidado extremo. Mas, paradoxalmente, ele encenou orgia e as pessoas não ouviam direito o que estava sendo falado, muitas vezes. Tinha um trombone do Ennio Morricone em cima das vozes, tinha distorção, bem década de 60, distorções de mesa de som. Então, assim, apesar de eu não conhecer... E aí a encenação do Teatro Nacional 21 de Lisboa tentou reconstituir a de 68 e reconstituiu mais ou menos mesmo, porque todo o público odiou e não entendeu nada. Até em Lisboa. Aqui em Santos, então, nada. Em Lisboa reclamavam. Então, ele se contradisse livremente, não é? Agora, eu gostaria muito de ver uma encenação do Orgia, sobretudo, e das outras peças, nem tanto do Animal de Estilos, apesar das falas da mãe, né, serem muito incisivas. Eu gostaria muito de ver as encenações. Pílades já foi encenado. O professor Alex Calheiro já encenou com José Fernando Peixoto, que é diretor da Escola de Arte Dramática da USP, uma versão há 10 anos. Mas eu gostaria muito de ver o Orgia, a Fabulazione e todas as outras faladas em bom teatrês, bom teatro, porque é absolutamente teatral. E, por exemplo, para começar, para estabelecer o tom da minha peça, eu até chamei 2 atores, Leonardo Ventura, que está aqui, e Rodrigo Bolzan, que são 2 estudiosos de Pasolini também, e eles me ajudaram, no começo da peça, a estabelecer um tom, né? Agradeço muito, aliás. Então, assim, cada palavra tem um peso incontornável.
Você encontra realmente a palavra exata, né? E foi o cuidado da tradução. Mas, enfim, é grande teatro também, com certeza. Sim. É teatro e poesia, como ele conseguiu. E acho que, pensando também nas dificuldades e pensando nessa questão das palavras, acho que uma outra coisa sobre a qual a gente se debruçou muito é um universo de repertório, né? Tem um repertório do Pasolini que está aqui nessa peça, em que ele mobiliza literatura, cinema, jazz, toda a escola dos pintores surrealistas, expressionistas, né? Então tem tudo isso está aqui dentro da peça. E nada é óbvio, porque exatamente a gente tinha que desconfiar de todas as palavras, a gente tinha que inclusive descobrir como escrever essas palavras, né? Muitas vezes em português, a maneira como elas são transcritas, né? E agradeço, inclusive, né, ao professor Rodrigo, da UFBA, que ajudou a gente, que ele é, né, do russo, e ajudou a gente, né, com algumas palavras. Tudo isso foi, enfim, construindo, né, camadas para a gente ir descobrindo nesse texto. E a questão das intertextualidades. Não só ele citava outros artistas, como, em muitos momentos, ele vai incorporando, né? Até agora, relendo a peça, logo no início, tem 20 anos em Terras da Boêmia, que é do Machado, né? Do Antônio Machado. Antônio Machado, isso. 20 anos em Tierra de Castilla, né? Então, isso... Mas, assim, obviamente, a obra completa ajuda a gente com as notas, né? Todo aquele canto, a intertextualidade com os cantos do Ezra Pound também, né, que foi difícil de traduzir. Então, também é uma peça recheada de citações e de referências, e que isso tudo, obviamente, também foi uma boa dificuldade, né? Pensando nessa tradução como pesquisa, estimulou muito a gente a buscar, né, aprofundar essas questões. E aí, então, para concluir, eu vou ler esse fragmento 3. Enfim, Pasolini adora fazer isso, né? Então, tem o texto, aí tem os apêndices, que tem fragmento 1, 2, 3, e depois tem ainda um outro apêndice, né, que são outras versões. Então, tudo isso constitui uma sessão depois do fim da peça. E nesses apêndices tem o fragmento 3, que eu acho que é interessante para pensar, então, nessas chaves de leitura, como eu comentei. Então, aqui quem está falando é o Jean. Esse momento se passa em Paris, e é até... diferente porque não é em versos. Aqui é realmente um texto em prosa, é um longo parágrafo. Então, destoa um pouco do resto da peça. E o Jean diz assim: experimento um sentimento de rancor profundo e desesperado, de desilusão tão silenciosa quanto definitiva, de humilhação que degrada não só a mim, velho, mas degrada, por reflexo, toda a minha juventude. Esse rancor, essa desilusão, essa humilhação derivam do fato de que eu não vivi como Alyosha, embora pudesse ter sido capaz, que é o personagem dos irmãos Karamazov, né? Os sentimentos, assim, tão fortes, puros, violentos, que me agitavam quando eu era jovem, em relação aos outros, e não soube mantê-los em segredo, revelando-os somente aos realmente interessados. Não soube, assim, perder-me em silêncio, no pequeno lugar de uma cidade qualquer que a vida reservara para mim. Quis investir esses meus sentimentos com interesse e em um círculo mais amplo de pessoas. E quis por ingenuidade. Acreditei que os meus sentimentos, desse modo, seriam ainda mais enobrecidos e, sobretudo, sinceramente engrandecidos. No entanto, se tornaram infinitamente menores e mesquinhos. E meu rancor, minha desilusão, minha humilhação, se devem ao que tornou meus sentimentos justamente pequenos e mesquinhos, a literatura. E eu acho que essa é
é uma das chaves de leitura, justamente pensando que o Pasolini finaliza, né, as reelaborações desse texto nos anos 70, e acredito que é quando ele escreve essa nota que a Betânia leu, né, no início, justamente nessa posição de enfrentamento absoluto do conformismo, inclusive de esquerda, né? E aí eu acho que enfim, de alguma maneira, justamente como a Betânia colocou, tanto uma questão de explorar outros gêneros, outras formas, e isso a gente identifica, né, na produção do Pasolini, que começa como poeta, mas que realmente passa por várias formas, né, vários gêneros, e, obviamente, teatro, e cinema, e poesia, mas, em alguma medida, essa tentativa de continuar buscando a palavra justamente pela corrupção da retórica de esquerda, né? De não justamente se ver nessa posição, né, de se conformar a isso, né? Essa ideia de insubmissão, essa desobediência que, de alguma maneira, eu acho que passa por essa peça, é nesse sentido, de continuar discutindo a literatura e as possibilidades das linguagens e a língua também e o estilo, né? Toda essa ideia de uma criação em crise, eu acho que isso também é uma possibilidade de leitura interessante para essa peça, que casa com essa abordagem autobiográfica e também histórica, que não teria, né, incontornável aqui nesse texto. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Olha, obrigado, Cláudia. Vocês veem a razão da necessidade de um curso, né? Depois, sobre essa peça. Ou um seminário, até. Aula. Uma aula, ela quer uma aula só. Não vai dar conta. E, aliás ela explicou sobre Animal de Estilo, né? Bestia da Stille. E eu queria lembrar só que, na minha introdução aí ao livro, à coleção, eu lembrei de um curioso paralelo. Aliás, aqui presente o diretor da Biblioteca Mário de Andrade, Rodrigo Massi. Então, me lembrei que, na introdução, eu comparei a uma fala de Mário de Andrade, que protestava contra os modernistas de 22 serem vistos como animais de circo, de estilo, né, famosos e como bichos mesmo, né, de escrita. Então, eu usei essa comparação aqui na introdução. Bom, vou passar a palavra agora ao professor Alex Calheiros, do Museu da Inconfidência em Ouro Preto e professor de Filosofia Política da Universidade de Brasília. Obrigado, Álvaro. Obrigado por terem me convidado para estar aqui hoje, né? Eu conheci a Betânia em 2006, né, Betânia? Em 2006, quando, no Brasil, acho que praticamente só quem tratava de Pasolini, tinha traduzido o Pasolini, era justamente a Betânia, o Nazário, que tinha escrito um livro, e o Michel, né? E o Michel Laúde, né? Que eu lia vorazmente, adorava. Acabei depois fazendo o doutorado sobre o Visconti, porque, de certa forma, mesmo desde sempre queria ter estudado Pasolini, mas, de certa forma, o Visconti é muito cristalino, né? Embora seja um autor muito erudito, refinadíssimo, né? De certa forma, o Visconti é fácil diante, né, como vocês estão acompanhando aí, da tarefa, né, de mergulhar nesse pântano que é o Pasolini, porque a cada vez que a gente lê, e esse grupo aqui, bom que a Cláudia e a Betânia falou do trabalho coletivo, o Pasolini não teria problema de nos incluir naquilo que ele chamava da internacional irracionalista, né, porque a gente, né, depois disso, depois que conheci a Betânia, acho que a partir de 2010, mais ou menos, a gente começou a se agrupar, né, num grupo que tem se dedicado a ler o Pasolini, a conversar sobre o Pasolini anualmente, né, e que tem tido resultados muito interessantes, né? Eu acho que o Pasolini, desde então, ou seja, desde aquelas primeiras traduções, lá, digo assim, as mais importantes, né, outras ali dos romances, que eu não sei como ficarão para o futuro, porque eles eram bem problemáticas, né? Bem problemáticas, mas tinha a coletânea, né, do Laúde, da Betânia,
E, desde então, tem saído muita coisa do Pasolini sobre o Pasolini, né? Então, Álvaro, obrigado por ter, né, por materializar esse projeto de traduzir o teatro do Pasolini já há muito tempo, né? E, foi em 2002, quando eu ainda estava estudando italiano, né, que eu e o Pedro começamos a brincar um pouco com a tradução desses textos. A gente começou traduzindo Orgia, depois a Fabulação, que eu acho que vai ficar a Fabulação, né, já que as duas palavras existem em português, eu gosto do A aí à frente, né? Eu gosto muito. Está aprovado. Está aprovado. Né? Então, da Fabulação, mas depois, e daí eu acho que é um momento importante, assim, quando a gente começou a pensar o teatro do Pasolini, que é, né, como, né, um autor muito complexo, de fato, o Zé Fernando me chamou para traduzir o Pílades, né, que eu acho, daqui a pouco eu falo sobre ele, é uma peça que eu acho fantástica por uma série de motivos. E, enfim, a gente, né, traduziu, encenou, ficou um tempo em cartaz. A Maria Rosária Fabres escreveu uma crítica que eu acho bastante justa, porque acho que a gente não tinha entendido o teatro do Pasolini, de fato, naquele momento, né? O projeto do Zé Fernando era de aproximar Pasolini e Glauber, né, como a gente sempre tentou aí na história da crítica brasileira. Mas a coisa não funcionava, né, porque a gente tentava pensar o Pasolini pela alegoria, né, e eu acho que não funcionou bem. Depois, em 2014, no meio termo disso aí, eu tentei lá com os estudantes de filosofia do teatro da UNB, num projeto pedagógico, olha só que loucura, a gente fez uma disciplina sobre a tragédia antiga e a tragédia moderna, com os alunos dos dois departamentos, e ensinou uma Antígona pensando uma dramaturgia pelo Pasolini, né? Antes disso, um pouco, no primeiro encontro que a gente fez sobre Pasolini, em 2011, que o Eduardo estava, né, a gente fez um desses primeiros encontros, o primeiro encontro desse grupo que se reúne, né, já há bastante tempo, então, de 2011 até agora, ano que vem a gente tem mais um encontro. A gente tentou fazer uma leitura dramática da Orgia, que foi uma tragédia, né? Não no bom sentido, né? O Eduardo deve lembrar bem. E tem duas lembranças, que eu acho que uma veio do Stés e outra do Davi, que foram muito interessantes para depois tentar mergulhar um pouco no teatro do Pasolini, que uma... ele exatamente nos comentários que ele fez, a primeira tentativa de colocar a Orgia em cena, né, ainda na Itália, que ele acompanhou, ele dizia, aqui estamos em poucos, mas há Atenas em nós, né? E a outra, ele dizia que as pessoas não tinham entendido o teatro da palavra, porque no teatro da palavra, o ator, o público e o diretor são críticos, né, o lugar do crítico. E daí, com o Zé Fernando, novamente, em 2014, a gente tentou tentou levar aquela última entrevista do Pasolini, que é Estamos Todos em Perigo, para a cena, né? E não conseguimos. A gente queria pegar uma série de textos do Pasolini, e o Pasolini é essa figura, né, eu quero dar o sentido positivo da palavra, né, um polemista, né, de mão cheia, né? E por isso que ele é muito difícil de ser pego, porque em alguns momentos ele começa a tomar uma certa posição e você diz, ele parece que ele é conservador, né? E daí ele não é, né? E ele vai trocando de lugar, ele é muito movediço, né? Por isso que eu falei, o Pasolini é um pântano, é muito difícil de você lidar com um autor que está experimentando sempre, né? E a gente tentava colocar os textos, né, esses textos mais públicos, né, ou seja, mais polêmicos dele nos jornais, que a Betânia traduziu, que está lá nos escritos corsários, e a gente não conseguia, porque a gente tentava fazer com um ator jovem e parecia um militante do PSTU enlouquecido, né? Depois a gente tentava com um ator mais velho e parecia um velho melancólico do PC, né? Então, não funcionava. Até que a gente chegou a uma solução que foi uma brincadeira,
que já que estamos todos em perigo, a gente pediu para o Zé, pena que ele não está aqui, que fosse ele o ator, né? E não tinha texto. Ele tinha que responder ao público sobre uma peça que tinha acabado de terminar e o diretor, ator, estava ali para discutir com esse público, tentando exatamente a partir dessa frase de que o espectador, né, o ator e o diretor são críticos, no final das contas, em transformar a peça no debate, né? Ou seja, acabar com o drama todo, né? Porque era muito difícil. Um dos problemas da orgia foi exatamente que os atores de Brasília são muito dramáticos, né? E vendo, por exemplo, o que o Pasolini faz nos filmes, a gente sabe que não seria por aí mesmo, de fato, o caminho, né? Foi muito interessante essa experimentação, né? Enfim, né? Depois o Álvaro, então, né, procurou, acho que foi a Bethânia que falou para ele que, além, né, ele tinha chamado para fazer o Bestia da Stiller. Foi. Quanto à interpretação, à dramatização, não é o único caminho, mas, às vezes, lendo as peças, me lembra algumas encenações, acho que Diálogos de Leucó, não sei, com da Daniele... Thomas. Não. Do Strauss. Do Strauss e da mulher dele. Sim, né? Em cinema. Onde não... Straub. Daniele Straub. Isso. Sim, antigo, justamente. Onde atores não profissionais leem poesia de uma forma absolutamente original, né? Exatamente. Talvez funcionasse. Sim, foi o que a gente tentou fazer na Antígona, lá na UNB. Mas, enfim, né? Então, quando a Bethânia falou para o Álvaro que a gente tinha outras traduções, né, a gente voltou a trabalhar esses textos. E tem, assim, né, cada peça é muito particular, né? O modo, vocês viram aqui, o Animal de Estilo, né, é bastante complicado, ou Orgia, que já é uma antecipação, digamos, do que depois vai acontecer com Saló, né, em que tem ali praticamente duas personagens e uma discussão, né, sadomasoquista, né, digamos assim. O Pílades é completamente diferente de tudo isso, apesar da proximidade com o texto, e a Bethânia lembrou muito bem essa insistência do Pasolini na poesia, né? Eu nem sei se o Pasolini era contra todo o teatro e esse caráter militante do teatro italiano, mas como ele assumia sempre essa posição, né, de inquietude ou de não, né, ou de despertar, né, os amigos assim para o perigo de acreditar, né, de se levar a sério demais. Acho que o Pasolini exercitava bastante isso. Então, o Pílades é uma peça muito curiosa, porque a gente falou aqui de 6 tragédias, né, que ele escreveu. E é verdade, né, na fabulação é quase um Édipo invertido, né, em que o pai, depois de muito meditar, chega à conclusão de que, em vez de morrer, talvez seja melhor matar o filho, né? Uma reflexão interessante sobre o 68, né, o maio de 68. E um liberal que tem um sonho com Deus se torna um reacionário. E no Pílades tem uma experimentação muito interessante, porque o Pasolini, pela primeira vez, escreve uma tragédia como se fosse um escritor antigo, né? Então, ele pega a Oresteia e ele toma, né, a personagem do amigo do Orestes, que é o Pílades, e escreve uma peça inteira, né? Ou seja, como se fosse uma tragédia antiga. Eu acho que tem isso sempre no Pasolini, ou seja, como é que ele faz a tragédia antiga pensando questões do presente, mas como é que ele faz no presente uma tragédia como se fosse um autor antigo. Então, esses deslocamentos, essa diacronia assim do Pasolini são muito curiosas, né? E talvez uma questão que sempre me incomodou bastante, me incomodou no bom sentido, claro, é por que tragédia, né? A gente está bastante acostumado na filosofia e na literatura a pensar a tragédia, né, do ponto de vista da tradição, né? E pensando sobretudo nas leituras que o Hegel faz, ou se a gente quiser uma inversão do Hegel,
né, no Marx, de certa forma, essas duas faces da tragédia, né, lá no Hegel, quando pensa a tragédia antiga do ponto de vista da eticidade, né, mas que, no final das contas, pretende, né, uma síntese, um momento de conciliação, né, ou seja, de certa forma, para o Hegel, a tragédia, né, ou a dor, ensina, e para o Marx, né, que vai tentar materializar, digamos assim, na luta de classes, né, a contradição, a gente poderia dizer que no Marx a tragédia conscientiza, no Pasolini já não dá para dizer o mesmo, né? Porque o que a gente vê no Pasolini ou seja, a tragédia contemporânea que ele faz se há alguma consciência ou se há algo a ensinar, é a absoluta perda, né, da possibilidade de qualquer conciliação do mundo, né? Então, isso incomoda muito. O Pasolini diz numa entrevista que ele é um comunista dissidente. Eu gosto muito dessa definição autobiográfica, né, dele, porque eu acho que é de fato isso, né? Ou seja, ele se incomodava com essa tentativa de enquadramento, né, que os partidos, sobretudo, estão muito interessados em fazer, e por isso que o Pasolini sempre vai polemizar algumas coisas. Então, enfim, como assim, né, um comunista dissidente? Porque, de fato, né, para o materialismo histórico, tem uma pretensão de síntese, né? Ou seja, a revolução está no horizonte, ou seja, a resolução da contradição na história está exatamente na possibilidade da revolução. E o Pasolini é um trágico, né? E o trágico é exatamente o contrário disso, onde não há conciliação nenhuma. Então, para mim, a grande questão aí nessas tragédias, e eu acho que no Pílades isso é exemplar, né? Um exemplo exemplar, né? É como ele concilia essas duas dimensões que não dá para juntar, né? Ou seja, como é que ele consegue permanecer. Isso já está bem antes do Pasolini, eu acho que no Cinzas de Gramsci, né? É exatamente assim uma elegia política em que ele, né, se declara ali para o Gramsci sobre a impossibilidade, mesmo concordando, né, com a teoria, né, a constatação de que o mundo mudou e mudou tanto que talvez aquela lição não caiba mais, né? Então, ou seja, como é que você consegue conviver com uma adesão, né, racional, né, ao marxismo, ao mesmo tempo com essa paixão desesperada, né, e quase apocalíptica, né, com a impossibilidade da realização disso. Então, esse enigma do Pasolini é muito interessante. Eu acho que isso aparece em toda a obra, claro, mas eu acho que nas tragédias isso é muito, muito evidente, né? E escolher o teatro, né, que naquela época, aí nos anos 60, é muito direto, né? Ou seja, pretende ser exatamente algo que ensina ou que conscientiza, o Pasolini fazer essa opção pela poesia, tornando, né, esse teatro absolutamente hermético, né? Difícil de ser penetrado, no mínimo curioso, né? Então, eu acho que a leitura dessas tragédias serão importantes aí nos próximos anos, né? Eu acho que faltava a gente chegar a esse lado do Pasolini. O Pasolini vem sendo descoberto, né? Inclusive por nós, a gente conversava hoje de manhã, né, Betânia? A Betânia fala bastante no texto dela sobre a gente sempre falou, né, do cinema de poesia, da poesia no Pasolini. Para mim, isso é uma coisa complicadíssima, né? O que é a poesia para o Pasolini? E a Betânia tentou para isso no texto sobre essa escolha, né, e entrar no debate dos manifestos. Acho que esse texto teu é genial, exatamente, porque compara um manifesto, que é o do Teatro da Palavra, com os outros manifestos, né, em que ele se contrapõe a tudo que estava acontecendo, mas não querendo assumir esse lugar didático. Aliás, ele diz, né, o tempo do Brecht acabou. Lá no Gaviões e Passarinhos, ele diz o tempo do Brecht e de Rossellini acabou, né? Não é mais possível, né, que a arte assuma esse
esse papel, né? Então, é interessante, porque a partir daí o Pasolini vai se tornar cada vez mais complicado, né? Até o Saló, né? Ele vai se tornar essa figura quase abominável, né? Escandalosa, né? Em que parece que tudo que ele está dizendo não faz sentido, né? Então ele se torna um inimigo público, né? Até o momento da sua morte. Então, né, em tempos de polarização, né, em que parece que o lugar que a gente tem que assumir, né, por se declarar de esquerda, né, esse da limpidez, né? Acho que a lição do Pasolini por tornar as coisas um pouco turvas pode também ser muito interessante, né, para a gente não cair em pegadinhas. Pois é, um desencanto em progressão, né? Até o desencanto total. Então, a gente vai abrir aí a 2, 3 perguntas, tá? E aí os livros estão à venda aqui, o Teatro Volume 1 está à venda aí com a Livraria Martins Fontes. Eu queria lançar uma pergunta ao Alex, antes de vocês. Você disse que ele se inspira na tragédia grega, porém, o Luca Ronconi, que ele criticou aqui no texto que a Betânia falou, né? Já criticava o Luca, mas depois da morte de Pasolini, o Luca vai dizer que era um teatro inserido na burguesia, sempre, e que as tragédias não têm a presença do povo, né? E que não tem mulheres protagonistas. Eu não sei se isso é justo ou não, né? Em certa medida deve ser, mas eu vejo coros em várias peças, inclusive no Animal de Estilo, né? E mesmo em Orgia, a figura da mulher é incrível, espetacular, quase mais protagonista do que o homem, né? Então, assim, não sei o que você acha dessas acusações do Luca. Eu não sei se são exatamente acusações, né? Porque eu acho que o distanciamento do Pasolini com a tragédia antiga está exatamente no sentido que a tragédia antiga assumia, que é, de certa forma, uma representação de um momento de crise, né? Da cultura grega, mas que era uma passagem, né? O que tem no Pasolini é exatamente a impossibilidade dessa passagem. Ou seja, se você tem colocado, né, muito parecida a ideia, né, a ideia do desaparecimento de uma lógica ou de uma ordem, que é a ordem antiga, que, se a gente quiser, lá na Medeia, etc., que é o desaparecimento desse mundo mítico, né, para o mundo racional. Para o Pasolini, né, você não tem essa passagem, né? Então, ainda que aquela seja problemática, mas para o Pasolini não tem. Eu acho que ele diz numa entrevista uma coisa muito interessante, quando você não tem mais a história, né, você não tem mais a razão e não tem a história, sobra o corpo. Então, essa tragédia vai se dar exatamente no corpo. Por isso, a orgia. Mas depois, para o Pasolini, nem isso mais, né? Então, você tem, e daí, por isso, uma certa nostalgia do sagrado, porque desaparece a razão, desaparece a história, desaparece o corpo. Então, sobra só ruínas disso, né? Ruínas de história, ruína de razão e ruína do corpo, né? Então, eu acho que talvez o Ronconi está querendo dizer isso, né? Porque não tem povo, não tem nada, porque não tem como ter mesmo, né? Porque é uma tragédia contemporânea, absolutamente. Porque, né, na tragédia antiga você pressupõe uma certa uma lição, um aprendizado daquilo, né? No Pasolini não tem isso. Muito bem, muito obrigado. Eu vou abrir, então, 2 ou 3 perguntas, se quiserem, e a gente tem um brinde e o livro aí fora. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Quem quer falar alguma coisa? Hernani Chaves, professor da Universidade Federal do Pará. Ok, boa noite. Então, era isso, né? Quer dizer, também não tem catarse. Não tem catarse. Se por um lado, Brecht já não... Mas a gente não pode voltar para antes dele. Quer dizer, não pode ter mais um teatro que seja um teatro pré-brechtiano.
né? Que inclua, portanto, né, esses elementos aristotélicos, né, tão fundamentais e que não tem mais. Eu acho que isso é importante, né, porque é mais desesperador também. Não tem catarse, então não tem a possibilidade, enfim, né, de um certo tipo de... Enfim, não tem catarse. Porque é isso, né? Para o Hegel e para o Marx tem conciliação, né? Ou seja, Pois é. a contradição produz uma conciliação. Pois é. Para o Pasolini Não tem dialética. Exatamente. não tem dialética, é uma dialética sem catarse, né? Pois é. Diria o Paulo Arantes. Obrigado pela presença. Aliás, a gente tem aqui vários pesquisadores estudiosos de Pasolini, de um grupo muito especial no Brasil. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos a um vinho tinto que tem 18 meses de barrica e não sei o que mais. Um fragmento de catarse ainda é possível. Artlist.io